Vivemos em uma sociedade que ensinou muitas mulheres a acreditarem que ser mãe é o suficiente para ser feliz. Mas a clínica psicanalítica mostra o outro lado dessa história, o de mulheres que, depois de anos de dedicação exclusiva aos filhos, olham para o espelho e percebem que deixaram de existir enquanto sujeito. Elas não vivem mais por si, mas pelos outros. E quando os filhos crescem e seguem suas próprias vidas, essas mulheres se veem diante de um vazio profundo. Quem sou eu agora que ninguém precisa mais de mim? Quando o casamento se desfaz, o que morre não é apenas uma relação, é um projeto de vida. Muitas mulheres, diante do fracasso conjugal, deslocam o amor que antes era dedicado ao parceiro para os filhos. É como se dissessem inconscientemente: se o homem me decepcionou, eu vou amar meus filhos de um jeito que ninguém nunca vai poder tirar de mim. Esse movimento é profundamente humano e profundamente inconsciente. Freud já nos ensinava que o amor é uma ligação narcísica. Amamos aquilo que foi uma parte de nós, aquilo que desejamos ser ou aquilo que foi um dia nosso ideal. Freud, Introdução ao Narcisismo, 1914. Quando o marido decepciona, a mulher se vê diante de uma ferida narcísica, a ferida do não reconhecimento, da rejeição, do abandono, e, sem perceber, tenta costurar essa ferida através de um novo tipo de amor, o amor materno. Um amor que parece seguro, eterno, que não trai. Mas esse amor, por mais sublime que seja, não substitui o desejo, e quando o desejo é negado, ele não desaparece, ele se recalca. E o que é recalcado retorna em forma de sintoma: ansiedade, exaustão, ressentimento, solidão silenciosa. Lacan e o desejo da mãe. Lacan dizia que o desejo da mãe é o primeiro objeto de angústia da criança. Quando a mãe faz do filho seu único foco, o coloca no centro do seu desejo, e isso, paradoxalmente, o aprisiona. Porque o filho sente, ainda que inconscientemente, que precisa salvar a mãe da solidão. Na clínica, escuto muitos adultos dizendo: eu nunca consegui me afastar da minha mãe sem me sentir culpado. Parece que, se eu for feliz, estarei traindo ela. Esses filhos crescem, mas continuam emocionalmente presos. São filhos que se tornam homens ou mulheres que têm dificuldade de se vincular, de amar plenamente, porque em algum lugar dentro deles ainda são o parceiro emocional da mãe. Winnicott e o amor suficiente. Donald Winnicott falava da mãe suficientemente boa, aquela que ama, mas também permite que o filho vá, que cuida, mas não se apaga. Porque uma mãe que se anula pelo filho, sem perceber, o sufoca com o peso do seu amor. Winnicott dizia: não existe bebê sem mãe, mas também não deve existir mãe sem vida própria. Quando o casamento se rompe e a mulher coloca toda a sua libido, toda a energia do desejo nos filhos, o amor materno deixa de ser ponte e passa a ser refúgio. Ela não ama apenas como mãe, mas como quem busca preencher um vazio que o homem deixou. Atendi certa vez uma paciente de 42 anos, mãe de 2 filhos adolescentes. Separada há 7 anos, ela dizia: meus filhos são tudo para mim. Eu não preciso de mais ninguém. Mas, conforme o processo analítico avançava, emergiu uma dor que ela nunca havia permitido sentir: o luto do amor perdido.
Ela se sentia traída, desvalorizada e dizia com lágrimas nos olhos: eu não quero amar de novo, porque amar dói. E foi aí que compreendemos juntos. Ela não tinha parado de amar, tinha apenas mudado o endereço do amor. Transferiu toda a energia libidinal do parceiro para os filhos, e o resultado era um amor sufocante, ansioso, controlador. No fundo, ela não queria perder de novo. Quando o amor vira proteção demais, vira prisão, e ela percebia isso quando dizia: quando ele sai, fico angustiada. Sinto como se estivessem me abandonando. O que estava em jogo não era o cuidado materno, mas a reedição do abandono conjugal. A dor do marido que foi embora reaparecia cada vez que os filhos saíam de casa. Melanie Klein e a reparação. Melanie Klein nos ajuda a entender esse fenômeno quando fala da posição depressiva, quando o sujeito sente que perdeu o objeto amado, no caso, o marido, o amor conjugal. Ele tenta reparar essa perda, e muitas mulheres fazem isso tentando amar mais, cuidar mais, ser indispensáveis para alguém. O filho se torna o objeto reparador. Klein dizia: amar é muitas vezes tentar reparar aquilo que destruímos ou perdemos. Mas o que acontece quando a reparação se torna uma negação da perda? A mulher entra num ciclo de doação compulsiva, acreditando que, ao dar tudo aos filhos, nunca mais será deixada. E esse amor, embora pareça altruísta, é também uma forma de tentar controlar o trauma do abandono. A psicanalista Elizabeth Roudinesco fala que a maternidade moderna, em muitos casos, se transformou numa forma de narcisismo. As mães passaram a encontrar nos filhos o espelho de uma perfeição impossível. O filho torna-se o ideal do eu que a mulher não pôde realizar. E o filósofo Byung-Chul Han, ao falar da sociedade do cansaço, observa que o excesso de cuidado e responsabilidade se transforma em exaustão existencial. O sujeito contemporâneo se esgota em seu próprio excesso de positividade. Ele não é oprimido, mas consome-se em seu amor sem limite. Assim acontece com muitas mulheres. Não são oprimidas por um homem, mas pelo ideal de serem mães perfeitas. E nessa busca de perfeição, o desejo feminino se dissolve. Outra paciente, de 50 anos, contou que depois que o último filho saiu de casa, ela passou por uma crise profunda. Diz: passei 20 anos cuidando dos outros, agora não sei mais quem sou. E, aos poucos, na análise, começou a sonhar com um antigo amor da juventude. Um amor que havia deixado para trás porque o casamento e os filhos vinham em primeiro lugar. O inconsciente começou a lhe mostrar que havia um pedaço dela congelado no tempo. A mulher desejante, viva, apaixonada. O reencontro com esse desejo não foi fácil. Veio acompanhado de culpa. Culpa por querer ser feliz. Culpa por pensar em si. Mas foi ali que começou a cura, quando ela percebeu que o amor pelos filhos não precisava ser prisão, e que amar alguém de novo não a tornava uma mãe pior, a tornava humana. O amor materno é sagrado, mas quando ele se torna o único refúgio, ele aprisiona tanto a mãe quanto o filho. A psicanálise não propõe que a mulher ame menos os filhos, mas que se permita voltar a ser sujeito de desejo, porque uma mãe que se ama ensina os filhos a se amarem. Uma mulher que se permite viver um novo amor ensina os filhos que o amor é sempre possível, mesmo depois da dor. E talvez essa seja a maior lição. Amar de novo é o ato mais corajoso de uma mulher que um dia foi ferida. A psicanalista francesa
François Dolto dizia com uma lucidez desconcertante: um filho não deve ser o substituto daquilo que faltou à mãe, mas, na prática, é o que muitas mulheres fazem, e o fazem com amor. Um amor tão intenso que, aos poucos, se transforma em prisão. Transformam o cuidado em vigilância, o amor em controle, o vínculo em dependência. Vivem para o filho, respiram pelo filho, projetam nele o sentido da própria existência. E quando esse filho começa a desejar o mundo, o namorado, a faculdade, a viagem, a vida adulta, algo dentro dessa mãe se desespera. Ela sente como se estivesse sendo traída novamente. O abandono retorna, o mesmo abandono do marido, o mesmo medo da solidão. Na clínica, eu escuto frases que carregam um amor genuíno, mas também uma dor silenciosa. Meus filhos são tudo que tenho. Eu abri mão da minha vida por eles. E agora que cresceram, nem me ligam mais. São frases que escondem uma ferida narcísica profunda. Porque para o inconsciente, aquele filho era o elo que mantinha a mulher viva. Era prova de que ela ainda era necessária. Mas o amor, quando vira refúgio contra o vazio, acaba virando prisão para os dois. A mãe se torna refém da presença do filho, e o filho refém da culpa de se afastar. Freud, em Introdução ao Narcisismo, dizia que no amor parental revive-se o narcisismo perdido da própria infância. Ou seja, o filho é amado como um reflexo idealizado do eu. A mãe, ao olhar para o filho, vê ali uma extensão de si mesma e deseja inconscientemente que ele a complete, que ele seja aquilo que ela não conseguiu ser. Mas, quando o amor se torna espelho, o outro deixa de existir como sujeito. O filho passa a viver não pela própria vontade, mas pelo medo de ferir a mãe. É o amor que protege, mas também aprisiona. É o cuidado que sufoca. Lacan e o desejo da mãe. Lacan dizia que o desejo da mãe é o primeiro objeto de angústia da criança, porque o filho percebe, ainda bebê, que existe algo que a mãe deseja além dele. E isso é fundamental. É justamente esse algo além, o trabalho, o amor, a vida, o desejo, que permite que o filho se separe e se torne sujeito. Mas, quando a mãe não tem mais esse algo além, o filho se torna tudo. E ser tudo para alguém é, na verdade, ser preso a ela. O amor que deveria libertar aprisiona. O filho sente que não pode ser feliz longe da mãe. E a mãe sente que o amor do filho é a única prova de que ainda vale algo. Certa vez, atendi uma mulher de 47 anos, 3 filhos adultos. Separada há mais de uma década, ela dizia: dediquei minha vida inteira a eles. Nunca mais me envolvi com ninguém, fiz tudo sozinha. Mas, à medida que as sessões avançavam, emergiu uma dor não nomeada. Ela falava dos filhos, com um misto de orgulho e amargura. Eles quase não me visitam, trabalham, têm suas vidas. Eu entendo, mas me sinto esquecida. Quando perguntei se ela lembrava qual foi a última coisa que fez por si mesma, ela ficou em silêncio. Depois de um tempo, respondeu baixinho: não lembro, tudo era por eles. Essa frase ecoou como um grito de uma mulher que deixou de existir como sujeito. Ela não percebia que, ao se anular em nome dos filhos, os tornava também prisioneiros da sua dor. Porque os filhos crescem com o peso inconsciente de uma mãe que sofreu por amor demais. O amor materno, quando se torna sacrifício, passa a carregar o veneno da culpa.
e a culpa é a forma mais silenciosa de aprisionar alguém. Winnicott e a mãe suficientemente boa. O psicanalista inglês Donald Winnicott dizia que o papel da mãe não é ser perfeita, é ser suficientemente boa. A mãe suficientemente boa é aquela que cuida, mas não se apaga, que ama, mas não impede o outro de partir, porque ela entende que o amor verdadeiro inclui a ausência. Ele afirmava: ser mãe é, em parte, saber morrer um pouco a cada vez que o filho cresce. E esse morrer um pouco é deixar o filho seguir. É permitir que ele viva o desejo próprio. Mas a mulher que viveu uma decepção conjugal não quer perder mais nada. Então, inconscientemente, ela transforma o filho em companheiro simbólico, aquele que nunca vai traí-la, nunca vai deixá-la. Só que o filho um dia também vai embora. E aí a perda retorna em dobro. Elizabeth Rudinesco e o ideal materno impossível. A psicanalista Elizabeth Rudinesco descreve a mãe moderna como uma mulher aprisionada pelo ideal da perfeição. Ela quer ser mãe, amiga, terapeuta, professora e exemplo, tudo ao mesmo tempo, mas, nesse excesso de amor, ela se esquece de existir. É o que vemos hoje, mulheres que não se permitem falhar, descansar, desejar. Acreditam que amar é renunciar, quando, na verdade, amar é também permitir-se viver. E quando o amor vira dever, ele deixa de ser livre. A mãe começa a cobrar dos filhos aquilo que um dia não recebeu do marido: reconhecimento, cuidado, atenção. Sem perceber, repete com os filhos a mesma dinâmica afetiva do casamento falido. Atendi um rapaz de 30 anos que, após se mudar para outra cidade, começou a ter crises de pânico. Dizia: toda vez que minha mãe liga, me sinto culpado, tenho medo de decepcioná-la. Na análise, percebemos que ele carregava um sentimento de dívida emocional. A mãe dizia: fiz tudo por você, e essa frase, ainda que cheia de amor, era vivida por ele como uma cobrança inconsciente. Você me deve a sua felicidade. O amor vira prisão quando o outro se sente obrigado a permanecer, e o que era vínculo se transforma em cadeia emocional. Hoje, a psicanálise e a psicologia contemporânea falam muito sobre a importância da autonomia emocional dentro da relação mãe e filho. A terapeuta Clarissa Pinkola Estes, em Mulheres que Correm com os Lobos, escreve: a mulher que não vive seu próprio instinto selvagem termina vivendo através dos outros, filhos, maridos, amigos, e chama isso de amor. Mas esse amor é uma fuga do próprio vazio. O verdadeiro amor materno não é o que retém, mas o que liberta. É o amor que diz: vá, viva e saiba que eu estarei bem mesmo sem você. Porque quando a mãe demonstra que é capaz de ser feliz sem depender do filho, ela o autoriza a ser feliz sem culpa. O amor pelos filhos só se torna prisão quando nasce do medo. Medo da solidão, medo do abandono, medo de não ser mais amada. Mas o amor não deve nascer do medo, e sim da liberdade. Ser mãe não é renunciar à mulher, é incluir a mulher, o desejo, o sonho, a própria vida dentro da maternidade. E quando uma mãe reencontra sua individualidade, seus filhos ganham o maior presente possível: a liberdade de amá-la sem culpa e de viver sem precisar salvá-la. Quantas mulheres, depois de um casamento frustrado, conheceram alguém capaz de despertar novamente o amor, e ainda assim não permitiram que isso acontecesse? Diziam para si mesmas: meus filhos são minha prioridade agora.
Não quero confundir a cabeça deles. Não quero me magoar de novo. E passam anos, às vezes décadas, adiando a própria felicidade, acreditando que estão sendo boas mães. Mas o que elas esquecem é que os filhos aprendem pelo exemplo, não pelo sacrifício. Uma mãe que se permite amar ensina os filhos a amar. Uma mãe que se apaga ensina os filhos que o amor dói. Freud dizia que o luto não se faz apenas pela morte física, mas também pelas perdas simbólicas, pelo amor que não se viveu, pelos sonhos que ficaram no meio do caminho. Em Luto e Melancolia, ele escreve: o luto é o preço que pagamos por amar. Mas quando o sujeito não se permite viver o amor, o luto se transforma em melancolia, uma tristeza difusa, silenciosa, que consome o corpo e a alma. É o caso de muitas mulheres que transformaram o medo de sofrer novamente em uma forma de autoproteção. Não amam mais, não se abrem, não sentem. Só que o inconsciente não aceita o não sentir. Ele clama por vida. E onde o desejo é reprimido, surge o sintoma: ansiedade, insônia, irritação, cansaço crônico, tristeza sem nome. Uma paciente de 39 anos me disse certa vez: eu conheci um homem incrível, mas terminei porque achei que meus filhos poderiam não aceitar. E, na sequência, completou: hoje me arrependo, porque ele foi o único que me olhou como mulher, não só como mãe. Durante as sessões, ela começou a perceber que a recusa ao amor era, na verdade, uma forma inconsciente de se proteger da repetição da dor. Era como se dissesse: eu prefiro o vazio a correr o risco de perder de novo. Mas esse vazio protegido é uma armadilha do ego. Ele promete a segurança, mas entrega a solidão. E com o tempo, essa mulher passou a olhar para os filhos com uma mistura de amor e ressentimento, como se, de alguma forma, eles fossem responsáveis pelo amor que ela não viveu. Mas os filhos não pediram esse sacrifício. Foi o medo que pediu. Lacan dizia que o desejo é o desejo do outro. Isso significa que o ser humano se constitui desejando ser desejado, reconhecido, visto, amado. Quando a mulher nega esse desejo, ela nega uma parte vital de si. E mais, ao não viver o amor, ela ensina aos filhos, de forma inconsciente, que o amor deve ser evitado, que o amor machuca, que amar é perigoso. Ou seja, perpetua o mesmo medo que um dia a feriu. Muitas vezes vejo isso se repetir nos filhos adultos. Homens e mulheres que também têm medo de amar, medo de confiar, medo de se entregar. Eles herdaram não os traumas da mãe, mas o modelo emocional que ela reproduziu. Winnicott, o falso self. Donald Winnicott, ao falar sobre o falso self, descreve esse estado de desconexão de si mesmo, quando o sujeito vive para corresponder às expectativas do outro. No caso dessas mulheres, o outro são os filhos, a sociedade, o ideal de mãe perfeita. Winnicott dizia: o falso self é uma forma de sobrevivência, mas não é vida. A mulher que abandona o amor para ser a mãe ideal cria um personagem forte, dedicada, incansável, mas por dentro sente-se vazia. E o corpo, em algum momento, cobra essa verdade não dita, em forma de dores físicas, desânimo, perda do brilho no olhar. Viver sem amor é sobreviver sem pulsação. E a psicanálise ensina que, sem desejo, o sujeito adoece. Uma mulher de 52 anos chegou ao consultório dizendo que não sabia mais o que era sentir paixão. Seus filhos já estavam adultos e ela dizia com orgulho: fiz tudo por eles, mas ao falar sobre si caía em silêncio. Certa vez contou que reencontrou um antigo amigo do colégio.
e que algo nela despertou, mas imediatamente tentou se convencer de que não valia a pena. Já passou da idade, não quero complicar minha vida. Ao longo da análise, o que emergiu foi o medo do julgamento, dos filhos, da família, da sociedade. O amor que poderia ter sido cura tornou-se ameaça. Meses depois, ela me contou que aceitou um convite para um café e pela primeira vez disse sorrindo. Senti o coração bater de novo. Mas não era sobre o homem, era sobre ela. Era sobre reencontrar o direito de se sentir viva. Elizabeth Rudinesco e o amor feminino. A psicanalista Elizabeth Rudinesco escreveu que o amor para muitas mulheres é o território onde se joga a luta entre o desejo e a culpa. A mulher moderna carrega a culpa de desejar e a culpa de não desejar. Quando ela ama, sente culpa por pensar em si. Quando não ama, sente culpa por não sentir mais nada. E é nesse paradoxo que muitas adoecem emocionalmente, porque, ao negar o amor, negam a parte da alma que se alimenta de trocas, de afeto, de olhar, de toque, de presença.